Olá, meus amigos, meus irmãos. Aqui estamos chegando mais uma vez nesta belíssima manhã de domingo, dia 5 de julho do ano de 2020, para realizarmos mais uma atividade online aqui na página do Facebook do Centro Espírita Irmã Matilde. Então aqui estamos chegando mais uma vez, meus irmãos, para mais uma palestra pública online, atendendo a este compromisso que tínhamos agendado com o Centro Espírita Irmã Matilde, que fica localizado no setor Veracruz 2, aqui em Goiânia. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. E enquanto os companheiros vão chegando e se conectando conosco aqui nesta página, ouviremos uma música para a nossa harmonização. Ouviremos Elizabeth Lacerda, que cantará para nós. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Olho em tudo e sempre encontro a ti. Estás no céu, na terra onde for. Em tudo que me acontece, encontro teu amor. Já não se pode mais deixar de crer no teu amor. Olho em tudo e sempre encontro a ti. Estás no céu, na terra onde for. Em tudo que me acontece, encontro teu amor. Já não se pode mais deixar de crer no teu amor. É impossível não crer em ti. É impossível não te encontrar. É impossível não fazer de ti meu ideal. É impossível não crer em ti. É impossível não te encontrar. É impossível não fazer de ti meu ideal.
meu ideal. Meu ideal. Bom dia a todos mais uma vez. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Depois desta belíssima melodia na voz de Elizabeth Lacerda para a nossa harmonização, faremos a leitura de uma mensagem do livro de Haroldo Dutra Dias, Espiritualidade e Vida, a mensagem de número 67, que Haroldo grafou da seguinte maneira: a descoberta do sentido nos ajuda a atravessar a vida com integridade, sem nos despedaçarmos. Então vejamos que Haroldo nos chama atenção para aquela necessidade de nós, através do nosso esforço próprio, descobrirmos o verdadeiro sentido da vida. Temos mais possibilidades de lidar construtivamente com a dor e com as crises se pudermos encontrar algum tipo de sentido, de significado, de relevância ou propósito na situação que estamos atravessando, naquilo que temos de suportar. Então vejamos que Haroldo nos chama atenção também para essa necessidade de aprendermos a lidar construtivamente com a dor. Não, neste caso, igual ele coloca aqui, não pedir para que Deus retire os problemas do nosso caminho, mas que possamos realmente descobrir qual o sentido, qual o significado, qual a relevância e o propósito daquele problema na nossa vida. Então, que possamos agir assim. E hoje nós trouxemos aqui exatamente para ampliarmos estas reflexões sobre a prece. Mas antes de começarmos as nossas reflexões, convido todos os companheiros para que possamos fechar os nossos olhos carnais para ampliarmos um tanto mais a nossa visão espiritual, também aguçarmos um pouco mais a nossa audição espiritual e agradecermos por este momento. Então, neste momento, Senhor Jesus, nós elevamos até Ti as nossas melhores rogativas para este momento, agradecendo em primeiro lugar a Deus, nosso Pai de infinita bondade e amor, em especial pela vida. Agradecendo a Ti por ter nos concedido a oportunidade do estudo através dos seus ensinamentos, agradecendo aos vossos mensageiros que aqui se fazem presentes, que fazem presença em cada um dos ambientes dos lares aqui representados, que todos possam receber de acordo com as suas necessidades. Também neste momento, Senhor, mais uma vez, nós lembramos e te pedimos de uma forma muito especial pelos trabalhadores da saúde, que neste momento pelo qual nós estamos passando já há meses, enfrentando esta tempestade que conhecemos com o nome de pandemia causada pelo novo coronavírus, estes valorosos trabalhadores estão trabalhando incansavelmente para salvar vidas. Ampare-os, Senhor Jesus, bem como aos seus agrupamentos familiares, os seus familiares, que todos possam receber de acordo com suas necessidades e que possam ser revigorados nas suas forças para que possam seguir adiante. Também pedimos neste momento, Senhor, pelos nossos políticos, os nossos administradores públicos, que todos possam receber o amparo, a proteção, o esclarecimento e a melhor intuição para melhor conduzir os destinos das nossas cidades, dos nossos estados, da nossa nação, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Muito obrigado, Senhor Jesus. Graças damos a Ti, hoje, agora e sempre, e que assim seja, Senhor. Mais uma vez, bom dia. Muito obrigado pela presença.
Muito obrigado pelas palavras, pelos bons dias, pelos abraços, mesmo à distância, já tão saudosos de nos encontrarmos ou nos reencontrarmos pessoalmente, depois já de quase 4 meses que não temos mais a oportunidade de falarmos de forma presencial nos salões dos centros espíritas. Mas aqui nos encontramos, mesmo à distância, unidos através do pensamento, unidos através das nossas vibrações, das nossas energias. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos e iremos estudar hoje, conforme havíamos dito, atendendo a este compromisso com a Casa de Matilde, com a família Matilde, localizada no setor Veracruz 2 aqui em Goiânia. Hoje estudaremos com base no capítulo 28º de O Evangelho segundo o Espiritismo, logo no seu início, no preâmbulo, o item 1, que os Espíritos Amigos nos trazem belíssimas reflexões acerca da prece, já que o capítulo 28º é aquela coletânea de prece que Kardec colocou aqui de forma ordenada, não como uma fórmula impositiva, não de forma alguma, como veremos aqui, mas apenas como um roteiro de orientação. Então, antes de chegarmos nestas palavras anotadas por Kardec através dos Espíritos Amigos sobre a prece, vejamos e ouçamos que Jesus já havia se preocupado em relação à orientação acerca da prece, nos mostrando de que forma deveríamos orar, de que forma, ou qual é a forma correta e melhor para se fazer uma prece. E isto nós encontramos lá no Sermão do Monte, de acordo com a anotação de Mateus, no capítulo 6º, nos itens 6 até 8, que são os versículos que antecedem os versículos onde nós encontramos o Pai Nosso, que começa exatamente no versículo 9 e vai até o versículo 13. Então, Jesus nos disse da seguinte maneira, naquelas orientações do Sermão do Monte: E quando orardes, não sereis como os hipócritas que gostam de orar pondo-se de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas largas, para se mostrarem aos homens. Vejamos que Jesus aqui nos fala daquela necessidade de nós não nos preocuparmos em querermos demonstrar e nos mostrarmos às outras pessoas quando estamos orando. E ele diz na sequência: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto interno e, tendo fechado a porta, ora ao teu pai em segredo, e teu pai que vê no segredo te recompensará. Vejamos que Jesus aqui nos fala de um quarto interno, de fechar a porta. Mas que quarto interno é este que Jesus, sobre o qual Jesus está falando? Então nós precisamos ter em nossos lares um quartinho reservado, um ambiente reservado para realizarmos as nossas preces? É isto que Jesus está falando? E que nós temos que entrar para este quarto e fecharmos a porta? Não, Jesus não está falando deste quarto físico. Jesus está falando no nosso ambiente interior, para entrarmos para dentro de nós mesmos, da nossa consciência, do nosso coração, fecharmos as portas em relação aos sentidos exteriores. É por isto que nós, no Espiritismo, nós fechamos os olhos. Pelo menos esta porta ou estas portas exteriores dos olhos nós fechamos para uma melhor concentração e também não termos aquele contato visual com o ambiente onde nós nos encontramos, para não desviar o foco em relação à oração. Seria bom também que fechássemos os ouvidos para não ouvirmos os barulhos do ambiente. Então aqui Jesus nos fala de fechar a porta, de entrar para o nosso quarto interno e orar ao Pai em segredo. Então aqui Jesus nos fala que não precisamos nem expressar, nem verbalizar as nossas palavras. Orar em segredo. Então nós podemos estar em qualquer ambiente e orando constantemente a Deus
sem que ninguém saiba que estamos orando. E aí Jesus segue dizendo, orando, porém, prestemos atenção nesta orientação de Jesus, que via de regra, a maioria de nós não observamos isto quando fazemos uma prece. Então ele diz, orando, porém, não useis de vãs repetições como os gentios, pois pensam que com palavreado excessivo serão atendidos. Então ele fala aqui de vãs repetições, ficarmos repetindo constantemente as mesmas frases e também com palavreado excessivo. Tem muitos companheiros, não estamos aqui fazendo uma crítica, mas uma observação para o nosso aprendizado. Tem muitos companheiros que começam a fazer uma prece no centro espírita, em qualquer outro ambiente, que chega um momento em que nós já estamos fazendo uma prece para ver se ele para a oração, para ver se ele lembra de terminar a oração, porque não termina nunca. Então Jesus aqui nos fala sobre isso, de vãs repetições e palavreado excessivo, conforme veremos na sequência, nas palavras dos Espíritos amigos, sobre esse excesso de palavras. Aí Jesus encerra dizendo, assim, não vos assemelheis a eles, pois vosso Pai sabe do que tendes necessidade antes de pedirdes a Ele. Aí você pode questionar, mas se Deus sabe das nossas necessidades reais antes de pedirmos a Ele, por que temos que orar? Por que precisamos orar? Precisamos orar demonstrando a Deus, em especial, a nossa humildade, reconhecendo as nossas fragilidades, as nossas fraquezas, a nossa pequenez perante Deus e pedindo para que Deus nos ampare. E aí nós encontramos na sequência palavras de Emmanuel. Palavras de Emmanuel no livro Palavras de Vida Eterna, no capítulo 172, quando ele nos fala sobre a oração naquele sentido de cooperação. E aí Emmanuel nos diz da seguinte maneira, sobre a resposta. Se a resposta que esperamos em relação à prece ou às preces que fizermos ou que tenhamos feito, esperamos a oração, parece tardia, então se a resposta que esperamos à oração parece tardia, está demorando muito, habitualmente nos destemperamos em amargura. Então vejamos o que Emmanuel nos fala aqui, nos destemperamos em amarguras, em desespero, se a resposta daquela prece que nós tenhamos feito está demorando chegar. E aí ele diz, proclamamos haver hipotecado todas as forças de espírito à confiança na providência divina. Ó Senhor, mas eu confiei tanto e o Senhor me esqueceu. Aí vejamos que Emmanuel fala que não é este o comportamento, como nós sabemos, não é este o comportamento correto. E aí ele diz ainda, e gritamos ao mesmo tempo que as tribulações ficaram maiores, igual aquele ditado popular que quanto mais oramos, mais problemas aparecem, mais assombrações aparecem na nossa vida. É o que Emmanuel está falando aqui, mas eu orei tanto e os meus problemas só pioraram, não foram resolvidos. E aí ele diz na sequência ainda, dizemos-nos fiéis a Deus e afirmamos-nos esquecidos. Mas eu sou tão fiel ao Senhor e o Senhor me esqueceu. Aí ele fala ainda, convém observar, porém, que a provação não nos alcança de maneira exclusiva. Então aqui ele faz um lembrete importante, que é muito importante nós lembrarmos quando estivermos passando por dores, por sofrimento, por problemas na nossa vida, que as provações, que os problemas pelos quais nós estejamos passando, eles não nos alcançam ou eles não nos alcançam de forma exclusiva. Outras pessoas também passam ou passarão por problemas parecidos com nossos ou de forma ainda piores, conforme ele fala que as nossas dificuldades são as dificuldades do nosso grupo. As nossas dificuldades, a minha dificuldade particular, é a dificuldade de todos, no grupo onde nós estamos inseridos, no agrupamento familiar, nesta micro-sociedade onde nós estamos inseridos em primeiro lugar, e também na macro-sociedade lá fora,
onde nós também estamos inseridos, porque nós também fazemos parte. Então, os problemas da macro-sociedade lá fora, seja no campo social, no campo político, no campo econômico, na área da saúde, da educação, da segurança, do transporte público e tantas outras áreas, nós também fazemos parte daquele problema ou daqueles problemas e também somos responsáveis em buscar solução para estes problemas, porque nós fazemos parte deste agrupamento de uma forma macro. E aí ele diz ainda, Emmanuel, familiares e companheiros sofrem conosco o impacto das ocorrências desagradáveis, tanto quanto a fricção do cotidiano pela sustentação da harmonia comum. Então nós temos que nos esforçar de forma particular e de forma conjunta pela e para a sustentação da harmonia do nosso ambiente interior e também da harmonia comum do agrupamento. E aí ele encerra dizendo, enquanto os lances embaraçosos somos de fato a pessoa indicada à paciência, à tolerância, ao entendimento e ao serviço. Então aqui ele encerra com um questionamento profundo para a nossa reflexão em relação ao nosso destempero, em relação ao nosso desespero, que em muitas situações, em muitos ambientes, ele usa o termo aqui, em muitos lances embaraçosos da vida, nós somos, ou eu sou, você é, nós somos aquela pessoa indicada para ter maior paciência, maior tolerância, entendimento e, ao mesmo tempo, serviço. E se nós nos destemperamos, aí a coisa complica muito mais, porque nós éramos, até aquele momento, aquela pessoa indicada, aquela pessoa escolhida para ser aquele esteio, aquela sustentação daquele agrupamento naquele momento de desespero. E se nós desesperamos também, aí a coisa complica ainda muito mais para aquele agrupamento e também para mim mesmo de uma forma particular. E aí buscamos, já que estamos falando sobre prece, buscamos as palavras sábias de Humberto de Campos através das mãos abençoadas, da mente abençoada de Chico Xavier, lá no livro Boa Nova, o capítulo 18, quando Humberto de Campos nos fala sobre a oração do Pai Nosso, a oração dominical, que é o título do capítulo 18. Um diálogo de Jesus com Pedro, segundo Humberto de Campos, nos bastidores que foram anotados por Lucas no seu evangelho, antecedendo a oração do Pai Nosso, segundo Lucas. Então, Jesus conversando com Pedro sobre a oração, Pedro questionando Jesus sobre os momentos de dificuldades. Então, Humberto de Campos anotou o seguinte, Jesus falando a Pedro e falando a todos nós, falando aos nossos corações, falando na nossa intimidade. Então, Jesus nos fala assim, Pedro, enquanto orares, pedindo ao Pai a satisfação de teus desejos e caprichos, é possível que te retires da prece inquieto e desalentado. Então aqui Jesus nos orienta nas palavras de Humberto de Campos, conversando aí nesse diálogo franco, amigo e amável com Pedro, que enquanto nós estivermos orando, pedindo a Deus a satisfação do nosso capricho particular, nossos desejos particulares, é bem provável que nós nos retiremos da prece inquieto e desalentado. E aí Jesus nos traz a orientação mais bela e profunda. Mas, sempre que solicitares as bênçãos de Deus, a fim de compreenderes a sua vontade justa e sábia a teu respeito, receberás. Então aqui, Humberto de Campos, nesse diálogo com Jesus, nos informa nesses bastidores dessas conversas de Jesus com Pedro e com todos nós, de que forma nós devemos orar a Deus. Não para que Deus resolva os nossos problemas,
mas para que Deus, nós devemos solicitar sempre a Deus, este Pai de infinita bondade e amor, as bênçãos, a fim de compreendermos e aceitarmos a sua vontade justa e sábia, que constantemente nós receberemos. E aí Humberto de Campos anotou que Pedro virou-se para Jesus e pediu: Senhor, ensina-nos a orar. Aí, segundo a anotação de Lucas, no capítulo 11, no versículo 1. E na sequência, nós encontramos, conforme a anotação de Lucas, o Pai Nosso, que Jesus recitou para todos nós. Lá no Sermão do Monte também, a anotação de Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 9. Versículo 9 até o versículo 13. Em Lucas está em 11, a partir do versículo 3. Então, aqui, nestes esclarecimentos do próprio Cristo, conversando com Pedro, fica bem claro, patente e transparente, de que forma nós devemos orar a Deus. Não pedindo para que Ele tire dos nossos ombros, tire do nosso caminho todas as dificuldades, todos os problemas, para que possamos andar de forma tranquila, sem problema nenhum. Não, devemos pedir a Deus essas bênçãos para compreendermos, conforme Chico Xavier nos orienta, compreendermos o que o problema quer nos ensinar. O que este problema, o que esta dor quer ensinar-me? O que eu preciso aprender que eu ainda não aprendi e que este problema veio na condição de professor, de professora, para ensinar-me? Então aqui chegamos no item 1 do capítulo 28º, onde os Espíritos Amigos nos falam sobre a fórmula da prece. Existe uma fórmula específica, os Espíritos Amigos nos deixaram uma fórmula específica. Nós vimos anteriormente que Jesus nos deixou a fórmula, em especial lá no Pai Nosso, de que forma nós devemos orar. Então os Espíritos Amigos nos dizem o seguinte, que a forma não é nada, o pensamento é tudo. Então não existe uma forma, mas sim o pensamento. E aí eles dizem da seguinte maneira, de que forma nós devemos orar. Orai, cada um, segundo as vossas convicções e o modo que mais vos toca. Segundo as vossas convicções e o modo que mais vos toca. Um bom pensamento vale mais que numerosas palavras estranhas ao coração. Então vejamos que a orientação desses Espíritos Amigos estão exatamente de acordo com o que Jesus nos falou lá no Sermão do Monte, que não é pelo palavreado excessivo que seremos atendidos, pela repetição de frases, de palavras que seremos atendidos, que cansaremos Deus e Deus nos atenderá. Não, de forma alguma. Um bom pensamento. Então, se nós pensamos realmente do fundo do nosso coração e dizemos mentalmente um muito obrigado, Senhor, vale muito mais do que uma prece que possa durar 5, 10 minutos. Não dizendo de forma alguma que não devamos orar constantemente. Sim, precisamos orar constantemente, e lembrando também que este orar constantemente é mantermos constantemente as boas vibrações, o nosso pensamento naquele padrão mais elevado possível, e a prática do bem constante. E aí nos dizem ainda na sequência que os espíritos não prescreveram nenhuma fórmula. Então aqui Kardec nos deixa bem claro neste início do capítulo 28º que os espíritos não deixaram nenhuma fórmula absoluta em relação às preces. Quando as dão, é para fixar ideias e, sobretudo, para chamar a atenção sobre certos princípios da doutrina espírita. Então aqui Kardec deixa bem claro, através dos Espíritos Amigos, que não tem uma fórmula pronta e acabada, mas sim um roteiro para fixar ideias. E também com o objetivo de ajudar as pessoas. Então este roteiro que nós encontramos neste capítulo 28º tem como objetivo ajudar as pessoas. E aí ele diz que muitas pessoas creem não ter orado realmente se ele não encontrar escrito em algum lugar uma fórmula, um roteiro para ele ler e acompanhar aquela oração.
E aí ele fala ainda que a coletânea de preces que nós encontramos aqui são anotações que Kardec foi fazendo e foi organizando em um ambiente muito maior e depois restringiu ao que ele trouxe para esse capítulo 28º. E aí eles dizem também na sequência que mais pouco importa a forma, repetindo o que está lá no início, que o pensamento fundamental é o que vale, o pensamento é tudo. O objetivo da prece, qual é o objetivo da prece? O objetivo da prece é elevar nossa alma a Deus. Então aqui, quando nós oramos de forma sincera, quando nós oramos pelo coração, não simplesmente pelos lábios, ou seja, da boca para fora, nós estamos nos elevando, nos aproximando ou nos reaproximando, conforme eles dizem aqui, nos elevando até Deus. E a diversidade de fórmulas não deve estabelecer nenhuma diferença entre aqueles que nele creem, ou seja, naqueles que creem em Deus, e ainda menos aos adeptos do Espiritismo, porque Deus as aceita todas quando são sinceras. Então aqui eles nos lembram que Deus aceita todas as preces quando elas são verdadeiras, são sinceras. Não é preciso, pois, considerar que esta coletânea seja uma fórmula absoluta, mas como uma variedade entre as instruções que dão os espíritos. É uma aplicação dos princípios morais do Evangelho do Cristo. Então é para isto também que serve esta coletânea de prece, nos chamando a atenção para os princípios morais que nós encontramos em um Evangelho segundo o Espiritismo e no Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. E é um complemento, eles nos orientam que esta coletânea também é um complemento de tudo que nós encontramos do primeiro capítulo até o 27º capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo. E aí eles complementam ainda as informações que o Espiritismo reconhece como boas as preces de todos os cultos. Então o Espiritismo não reconhece simplesmente como boas as nossas preces. Não, de forma alguma. E eles deixam bem claro aqui as preces de todos os cultos, quando são ditadas pelo coração. Aí está a exigência, está a regra básica, quando ditada pelo coração. E aí nos dizem ainda que os espíritos amigos não impõem nenhuma fórmula, nenhuma dessas fórmulas, nem censura nenhum tipo de prece. Deus é muito grande, segundo o Espiritismo, para rejeitar a voz que lhe implora ou que canta seus louvores, porque a faz de um modo antes que de outro. Então lembremos, conforme eles nos trazem aqui, que Deus é muito grande, conforme a doutrina espírita nos mostra, para que ele possa rejeitar, que ele possa escolher uma forma específica para que ele aceite a oração, para que ele aceite aquele pedido, aquele implorar ou aquele canto de louvores a ele, porque foi feito de uma forma ou de outra. Ele vai aceitar um e não aceitar o outro. Não, de forma alguma. Todo aquele que lançasse reprovação. Então observemos o que os espíritos amigos nos falam, nos lembram, que todos nós, todos aqueles que lançarem reprovação contra as preces que não estão no seu roteiro, no seu formulário, na sua fórmula de orar, provaria que desconhece a grandeza de Deus. Então, se nós, quando estamos acompanhando algum companheiro fazendo uma prece, seja uma prece bem elaborada, seja uma prece simples, às vezes com muitas palavras erradas na nossa língua portuguesa, e às vezes mentalmente nós criticamos aquela pessoa, mas não sabe nem fazer uma oração. Então nós estamos exatamente reprovando aquele modo de orar
e estamos demonstrando que desconhecemos a grandeza de Deus. E aí nos diz ainda que crer em Deus, se crer que Deus se prende a uma fórmula, é emprestar-lhe a pequenez e as paixões da humanidade. Então, nós imaginarmos que Deus irá se prender à minha forma de orar, à minha fórmula de orar, é realmente colocar Deus na nossa condição de humanidade, nas nossa pequenez e nas nossas paixões. E aí nós encontramos, para ampliarmos o nosso leque de pesquisa, nosso leque de reflexões, nós buscamos lá em O Livro dos Espíritos. Lá nós encontramos várias questões em O Livro dos Espíritos, quando fala sobre a prece, a partir da questão 658, 659 e mais algumas seguintes. Mas na 658, já que estamos falando sobre Deus, aceitar a nossa prece ou não de uma forma ou de outra, aceitar de uma forma e não aceitar de outra, Kardec questionou os espíritos amigos. Aqui neste item 658, agrada a Deus a prece? Então Kardec se preocupou em saber dos espíritos amigos se era agradável a Deus as nossas preces. E aí os espíritos amigos respondeu a Kardec e a todos nós da seguinte maneira: a prece é sempre agradável a Deus. Aí vem a condição: é sempre agradável a Deus, quando ditada pelo coração, pois para ele a intenção é tudo. Então não adianta, conforme Jesus já nos falou, como os espíritos amigos já nos falaram, não adianta simplesmente aquele palavreado excessivo, aquelas preces longas, aquelas preces intermináveis, ou preces que nós nem entendemos o que a pessoa realmente está falando, o que ele está conversando com Deus, mas o que vale realmente é a nossa intenção, quando ditada pelo coração, porque a intenção é tudo. E eles acrescentam ainda: agrada-lhe a prece quando dita com fé, fervor e sinceridade. Então aqui eles deixam aqui 3 condições. Aí você fala: então tá danado, eu não tenho condições de orar a Deus. Porque na maioria das vezes nós não temos aquela fé robusta, aquela fé firme. A nossa fé ainda, a maioria de nós ainda não tem, ainda a nossa fé é vacilante, a nossa fé ainda não foi construída assim de forma tão sólida. Porque eles nos dizem aqui que é preciso ter fé, fervor e sinceridade. Então nós precisamos buscar constantemente a construção desta fé, a construção desse fervor e adquirirmos esta sinceridade, construirmos no nosso interior esta sinceridade, essa tríade para uma prece boa, uma prece verdadeira, uma prece com aquela boa intenção, com aquela boa construção de sentimentos, fé, fervor e sinceridade. E aí eles encerram dizendo a resposta aqui desta questão 658. Mas não creiais que o toque, ou seja, que toque Deus, a prece do homem fútil, da pessoa fútil, orgulhosa e egoísta. Aí fala, então quase todos nós nos encaixamos nessa condição de fúteis, orgulhosos e egoístas. Aí eles acrescentam: a menos que signifique sincero arrependimento, verdadeira humildade. Nós até podemos estar nessa condição de futilidade, de orgulhosos, de egoístas, mas se estamos demonstrando a Deus o nosso verdadeiro e sincero arrependimento e a nossa verdadeira humildade, sem sombra de dúvida que Deus aceitará a nossa prece e continuará nos ajudando, nos amparando, para que nós, na condição de filhos de Deus, possamos nos transformar verdadeiramente, fazendo este caminho de retorno aos braços do Pai, conforme Jesus narra para nós lá naquela parábola do filho pródigo. E aí voltamos às palavras dos Espíritos Amigos, aqui no item 1 do 28º, que uma condição essencial, segundo o apóstolo Paulo, os Espíritos Amigos aqui nos lembram palavras do apóstolo Paulo, quando nos fala sobre a prece, lá no capítulo anterior, no 27º, no item 16,
é que a prece tem que ser clara. Tem que ser clara e compreensível. Tem que ser clara e compreensível, a fim de que possa falar ao nosso espírito. Por isso, não basta que ela seja dita numa língua compreendida daquele que ora. Então, a prece ela precisa ser clara. Se eu entendo, se eu falo a língua portuguesa e alguém está fazendo uma prece em voz alta em língua portuguesa, mesmo assim ela tem que ser clara. E eles acrescentam que há preces, é por isso que o apóstolo Paulo fala da necessidade da clareza, que há preces, muitas preces, em linguagem vulgar, ou seja, em linguagem comum que nós entendemos, que não dizem muito mais ao pensamento do que fossem em linguagem estrangeira. Então aqui eles nos lembram que em muitas preces nós não iremos entender nada. Depois que o nosso companheiro terminar a prece, nós até iremos pensar, mas espera aí, ele conversou o que com Deus? O que ele pediu na prece? O que ele falou? Que eu não entendi nada. Então aqui ele fala que é como se ele tivesse feito uma prece em língua estrangeira, uma língua que eu não conheço, porque eu não irei entender nada do que ele falou naquela prece. Então aqui por isso que o apóstolo Paulo nos fala sobre a necessidade da clareza e que essa prece realmente seja compreensível a todos e que por isso mesmo não vão ao coração, ou seja, se ela não tem clareza, ela não vai ao coração. E as raras ideias que nelas encerram são frequentemente sufocadas pela superabundância de palavras. Então aqui eles lembram ainda da necessidade da concisão em uma prece. E aí diz que a principal qualidade da prece é ser clara, ser simples e concisa. Clareza, simplicidade e concisão. Estas três condições nós encontramos na oração do Pai Nosso. A oração mais clara, a oração mais simples, a oração mais concisa e, ao mesmo tempo, conforme nos dizem os Espíritos Amigos, neste mesmo capítulo, na sequência, nos itens seguintes, quando eles estudam frase por frase a oração do Pai Nosso, é a oração mais clara, mais simples, mais concisa e, ao mesmo tempo, mais completa que nós conhecemos. Nós encontramos tudo o que necessitamos em relação à prece, nós encontramos na oração do Pai Nosso. E aí eles dizem ainda que a oração ela precisa ser sem fraseologia inútil, sem frases inúteis, sem luxo. A prece não precisa ser luxuosa, porque esse luxo, essa fraseologia inútil, são apenas enfeites de brilho falso. Então, que possamos aprender a fazer realmente uma prece que não represente apenas e não tenha nela apenas este brilho falso. Cada palavra deve ter sua importância. Então, quando estamos orando, cada palavra tem que ter a sua importância, deve revelar uma ideia, deve movimentar na nossa consciência, no nosso coração, uma fibra. E aí eles dizem, deve fazer refletir. Então, cada palavra, cada frase de uma oração deve fazer aquele que está orando e aos outros que estão ouvindo fazer refletir. Só com esta condição, a prece pode alcançar o seu objetivo. De outro modo, não é senão um ruído. Vede também com que ar de distração e volubilidade elas são ditas na maioria das vezes. Então aqui eles nos chamam a atenção que na maioria das vezes as nossas preces são desta forma. E aí ele fala que normalmente nós vemos lábios se movimentando, mas pela expressão da fisionomia e mesmo o som da voz, reconhece-se um ato maquinal, puramente exterior, ao qual a alma permanece indiferente. Então, que possamos aprender com Jesus em primeiro lugar e com esses espíritos amigos, através dessas orientações, aprendermos a orar de uma forma verdadeira, de uma forma correta. E aí buscamos, para encerrarmos as nossas reflexões nesta manhã de domingo, buscamos nas palavras de André Luiz, no livro Os Mensageiros, no capítulo 25, o orientador Aniceto nos fala sobre a oração, os efeitos da oração.
E aí Aniceto, conversando com André Luiz, nos orientando e André Luiz anotando para a nossa orientação as instruções de Aniceto, aí nós encontramos da seguinte maneira, Aniceto nos esclarecendo que o trabalho da prece é mais importante do que se pode imaginar nos círculos dos encarnados. Então aqui ele fala que nós ainda não conhecemos o efeito da oração, nós ainda não conhecemos o valor do trabalho da prece. E aí ele diz que não há prece sem resposta. Não existe uma prece sem resposta. E o Espírito Miramês nos lembra também que nesta condição de que não fica uma prece sem resposta, mas que tem preces que nós fazemos que são tão complicadas de serem atendidas que pode levar até séculos. A resposta virá, mas pode levar até séculos para que recebamos a resposta. Então, por que orar? Se talvez, quando eu receber a resposta, eu já estarei em uma outra existência lá bem distante, daqui a alguns séculos, ou até mesmo estarei no mundo espiritual. Não nos preocupemos. A resposta virá da forma que necessitarmos, não de acordo com o que pedimos, porque, via de regra, ainda não sabemos pedir. Como já observamos, não sabemos pedir, mas quando pedimos, mesmo que de forma equivocada, Deus nos responde, não de acordo com o que achamos que necessitamos, mas Deus nos responde com as nossas necessidades reais. É por isso que em muitas situações nós achamos que Deus se esqueceu, que Deus não nos atende, não atende às nossas rogativas, porque a resposta vem de uma forma diferente. Às vezes nós pedimos saúde para o corpo físico e a doença permanece de forma dolorida para nos ensinar e às vezes nos segurar no caminho, prejudicarmos ainda mais ou perdermos ou desperdiçarmos a existência no corpo físico. Porque, como nós sabemos, a doença que reflete no corpo físico é aquela esponja. E aí nos fala ainda Aniceto. E a oração filha do amor não é apenas súplica, é comunhão entre o Criador e a criatura, constituindo assim o mais poderoso influxo magnético que conhecemos. Então vejamos que Aniceto nos fala que, além de ser essa comunhão entre o Criador e a criatura, é o mais poderoso influxo magnético, porque a prece é esta comunhão de energias, esse influxo magnético, e aí ele fala que é tão poderoso que é o maior magnetismo ou influxo magnético que se conhece no plano espiritual. E aí ele diz que, via de regra, aqui ele nos orienta de uma forma muito clara e uma orientação muito boa, que, via de regra, nós achamos que as nossas preces, elas são sempre benéficas, mas existem, conforme ele nos chama a atenção aqui, existem aquelas preces maléficas. Então, quando nós estamos pensando mal em relação a uma outra criatura, às vezes guardando mágoa, rancor e ressentimento, isso também é uma prece maléfica, conta igualmente com um enorme potencial de influenciação. Os maus respondem aos maus nos planos inferiores, entrelaçando-se mentalmente uns com os outros. Então, se nós temos os espíritos amigos que nos auxiliam com a permissão de Deus na resposta das nossas súplicas benéficas, existem os espíritos ignorantes, assim como nós, que também irão nos auxiliar nas nossas rogativas maléficas. Prestemos atenção e vigilantes nas nossas rogativas para que elas sejam sempre benéficas. E aí ele encerra dizendo que as respostas de Deus vão sendo maiores e mais diretas à medida que se intensifique o nosso merecimento, à medida que se intensifique o nosso preparo para recebermos. Para semelhantes respostas, são quantos trazem consigo a luz da bondade, mérito e confiança para auxiliar em nome de Deus. Então prestemos atenção nestas palavras de Aniceto, onde ele nos deixa bem claro que não é Deus quem nos atende diretamente, pessoalmente, simbolicamente falando, mas Deus atende as suas criaturas através de outras criaturas que já possuem consigo a luz da bondade, o mérito e a confiança
para auxiliar em nome de Deus. E encerrando, buscamos aqui palavras no livro Relembrando a Verdade do Espírito Públio, onde ele nos chama a atenção que Deus não ouve as nossas preces. É muito mais do que isto. Deus sente as nossas súplicas. Deus sente os nossos pedidos, as nossas rogativas, os nossos louvores. E conforme já vimos anteriormente em relação à fórmula para se orar, aqui ele lembra também que assim não há formalismo para que ocorra a nossa ligação com o Pai. Não existe um formalismo, eu preciso orar de joelhos, de preferência sobre o milho ou sobre a brita. Não, ou orar de pé, ou orar ajoelhado, ou deitado, ou numa posição tal ou tal. Então ele fala que não existe um formalismo, bastando que se entenda, é isto que nós precisamos entender, que a prece é uma postura, de alma, não é uma postura de corpo. Não precisamos nos preocupar em relação à postura do corpo. Não, eu preciso porque a minha religião me ensina que eu preciso orar assim. É lógico, uma postura comportada é bom, é agradável, é o correto, mas ele fala aqui que a prece é uma postura de alma, muito mais do que do corpo ou das convenções eclesiásticas de qualquer credo. Nossos pedidos devem conter coisas que sejam importantes para o espírito, mais do que do corpo. Nós precisamos nos preocupar com o espírito, com nós, na condição de essência imortal, já que o sentido da vida está na modelagem da alma. O sentido da vida não está na modelagem do corpo físico, mas na modelagem da alma. E orar bem não é orar muito, conforme já vimos nas palavras de Jesus e dos Espíritos amigos. Orar bem não é orar muito, é saber posicionar-se de forma que a prece chegue até o Pai e dele possa receber permanentemente as dádivas. Para isso é necessário que, ao orar, estejamos com o coração livre de qualquer mágoa ou rancor contra o próximo e que nos coloquemos humildes e submissos perante Deus. Então são estas as orientações dos Espíritos amigos que buscamos para as nossas reflexões nesta manhã de domingo, que possamos aprender a fazer uma oração de uma forma mais correta. Então, muita paz a todos, meus irmãos. Muito obrigado pela caridade que praticaram nesta manhã para comigo, porque assim, mais uma vez, tivemos a belíssima oportunidade de ouvirmos estes belíssimos ensinamentos. Vamos fazer agora a prece para encerrarmos aqui a nossa participação física neste procedimento de reflexões, nesta já agradecendo a família Matilde, do grupo aí de estudos, o grupo de trabalho do Centro Espírita Irmã Matilde. Muito obrigado a todos vocês, muito obrigado pela confiança depositada mais uma vez neste humilde trabalhador do Cristo. Fechemos os nossos olhos, meus irmãos, conforme Jesus nos pede, e entremos para o nosso quarto interior, agradecendo a Deus em especial pela vida, agradecendo a Jesus de Nazaré por esses belíssimos ensinamentos, por este momento de reflexões que nos foi concedido, agradecendo aos Espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência, e estendendo este pedido de amparo, proteção e assistência mais uma vez aos nossos amigos trabalhadores da saúde, que todos possam receber de acordo com suas necessidades. Também rogamos, Senhor Jesus, pelos companheiros de jornada que se encontram acamados em hospitais ou em seus próprios lares, que todos possam receber a assistência e o amparo de que estejam necessitando. Graças damos a Ti, Senhor Jesus, graças damos à nossa querida Mãezinha Santíssima, hoje, agora e sempre, e que assim seja, Senhor. Mais uma vez, bom dia a todos, muito obrigado. Recebam todos meu abraço fraterno, de gratidão e saudoso. E até breve. Esperamos que em muito breve teremos mais uma vez a oportunidade de nos vermos e nos abraçarmos pessoalmente.
paz aos nossos corações. Que Jesus nos envolva hoje, agora e sempre.